mudasse o meu viver. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia, se você a trouxe, se você a tem em mãos.
No Evangelho de João, no capítulo de número 5, a história é conhecida e a partir dela eu queria dividir um pensamento com vocês nesta noite. A Bíblia diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Toque alguém, diga: Jesus sempre vai às festas. Aleluia. Quantos acreditam que Jesus participa de festas? Amém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levante, tome a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Olhe para mim por um instante. O tanque de Betesda era um tanque que ficava junto à porta das ovelhas, como o texto diz. Se você entrar por essa porta, avançando um pouco, se você dobrasse a esquina à esquerda, você iria na direção do templo. Se dobrasse à direita, você vai à direção do tanque de Betesda. Jesus entra por essa porta, avança num dia de festa, mas ao invés de ir para o local do templo, ele vai para o tanque de Betesda. Em vez de ele ir para o lugar da festa dos judeus, ele vai para o lugar do choro dos doentes. E ele entra naquele lugar num dia de sábado, onde muitas pessoas estavam na expectativa de um milagre. Diga comigo: expectativa. Muitas pessoas estavam na expectativa de um milagre, porque aquele lugar carregava uma tradição. Diga comigo: tradição. Aquele lugar carregava uma tradição. Que tradição era essa? De tempo em tempo, um anjo de Deus descia do céu, agitava a água, e o texto diz que o primeiro que ali pulasse, ele experimentaria um milagre de cura. Então, é como se houvesse um tanque como esse que está aqui, e então as pessoas ficavam olhando para aquela água, e se de repente houvesse um movimento na água, eles podiam entender que aquilo era o agitar das águas criado pelo anjo, e então o primeiro que mergulhasse receberia uma cura, um milagre. Então eles tinham essa tradição de que aquele era um lugar de cura. Por isso muitas pessoas, diz o texto, uma multidão de enfermos, e ela diz uma série de enfermidades, estavam ali tomados de uma expectativa, porque eles esperavam que em algum momento houvesse uma visitação do céu. De certa forma, esse lugar lembra muito um modelo de igreja. Estão comigo? Porque em geral há uma tradição de que se você estiver em uma igreja e receber uma oração, você pode ser curado. Quantos de nós já não recebemos esse convite antes de conhecermos a Jesus? Ou já fizemos esse convite a algum amigo que não conhece Jesus? Alguém que está passando por uma enfermidade na família, dizemos assim: cara, vai lá na igreja, tem o culto de curas e milagres, você pode receber um toque, você pode ser curado. Ou seja, porque existe no ambiente da igreja uma tradição de cura, sim ou não? Quantos concordam comigo? Existe no ambiente da igreja uma tradição de cura. Quantos creem que o Senhor ainda cura nesses dias? Quantos creem que o Senhor continua a curar o seu povo nesses dias? Posso profetizar, Deus ainda é aquele que faz desaparecer os tumores.
Deus ainda faz sumir as doenças. Deus restaura ossos, Deus recria órgãos, Deus equilibra os teus exames, Deus elimina as infecções e as bactérias. Deus está neste lugar. Eu creio que nós estamos em um ambiente de cura. Talvez nós estejamos agora sendo visitados por esta mesma unção. Dores estão indo embora, espíritos de enfermidade estão saindo, porque nós estamos em uma casa de cura. Quantos podem dizer amém? E dar um aplauso bem forte ao Senhor? Eu creio que essa palavra vai produzir frutos nos próximos momentos. Diga glória a Deus. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Então aquele lugar é um lugar tradicionalmente onde aconteciam curas. Por isso as pessoas chegavam lá tomadas de expectativa, esperando o movimento das águas, esperando que algo sobrenatural acontecesse. Estavam todos ali. E a Bíblia diz, pelo texto que lemos, que de vez em quando, o que eu disse? O que eu disse? De vez em quando o anjo descia, em certas ocasiões. Então eles estavam esperando uma manifestação que era uma visitação. Observe isso. O que a gente tem? Uma multidão, um tanque e gente esperando algo acontecer. As visitações poderiam acontecer. E então verso de número 4, só para a gente reforçar, observe o texto. João 5,4 diz o quê? De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Mas observe agora o que a Bíblia descreve. O primeiro, quem? O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Existe uma coisa boa e outra ruim aqui. A boa é que uma água em movimento cura. Mas a ruim é que só o primeiro recebia. A boa é que de vez em quando um anjo chegava lá e agitava as águas. Mas a ruim é que só o mais rápido, o mais forte, o melhor preparado, quem estivesse em melhor condição, podia receber. Deixa eu liberar uma palavra já de começo. O Evangelho vem para mudar todo esse sistema. Segure na mão de alguém e diga: este não é o sistema do mais forte, do mais rápido, do melhor posicionado, do privilegiado. Diga: o Evangelho é para quem o Senhor alcança com misericórdia. Eu quero continuar pensando sobre esse texto, porque é o seguinte: imagine que aquele lugar era um lugar de ocasião. De vez em quando acontecia. Um lugar de ocasião. Aquele era um lugar de performance e de condição. O tanque de Betesda era um lugar que, de vez em quando, para quem estava melhor posicionado, para quem tinha melhor condição, ele era limitado. Ele era limitado. Pense comigo. O anjo descia e tínhamos lá alguém lá que tinha um problema nas mãos. E ele precisava mergulhar. E outro que tinha um problema nas pernas. Quem você acha que chegava primeiro? Quem tinha um problema na mão ou quem tinha um problema na perna? Enquanto o que tinha um problema na perna ia tentar se arrastar para chegar, o que tinha um problema na mão corria e... Agora imagine você que você tinha uma pessoa talvez que conseguiu uma posição melhor. Ele estava melhor posicionado, então ele já se posicionou na beira do tanque. Então enquanto o outro viu que a água agitava, ele caía para dentro, ele chegou primeiro.
Então um tinha uma condição melhor, outro tinha uma posição melhor. Imagina que tem lá um cego e um surdo. E eles estão os dois, um do lado do outro. O cego pergunta para o surdo: aconteceu alguma coisa? O surdo fala assim: não ouvi nada. Mas acontece que, vocês gostaram? A água é agitada. O cego está lá. Ninguém avisou ele. Imagine vocês que era possível acontecer. Crio eu na minha mente, eu tenho alguns cenários na minha cabeça sobre isso, que havia lá alguém enfermo de uma família muito rica. E a família contratava 4 homens fortes, cada um pegava pela mão e pelas pernas, e ficava ali segurando o enfermo. E quando a água era agitada, bata no ombro de alguém e diga: era bom, mas não era para todo mundo. De vez em quando, na loteria da fé, alguém era contemplado, curado. Mas eu vim liberar uma palavra aqui hoje. A gente precisa entender que isso passou por uma transição. Nós estamos em um novo modelo. Levante a sua mão e diga: nós estamos em um novo modelo. Preste atenção nessa palavra, transição. Muitos crentes ainda abrem as páginas da Bíblia e não conseguiram fazer um processo de transição. Havia sim um período onde só o mais forte, o mais rápido, o em melhor condição, o privilegiado, poderia receber alguma coisa. Mas nós agora transicionamos para um novo período, onde não é dos fortes a batalha, não é dos ligeiros a corrida, não é dos sábios a riqueza, mas é de todo aquele que é alcançado pela graça de Deus. Nós estamos em um momento onde não é mais aquele que tem origem, que tem condição e quem tem posição, mas de todo aquele que crê na palavra que recebe. O que eu quero dizer para você é que houve uma transição. Já não é mais como Betesda, ocasionalmente acontece, um é alcançado, quem tiver preparado receberá. Eu quero te dizer, Deus se moveu. Segure a mão de alguém e diga assim: Deus não muda, mas sempre se move. Que a gente tem que entender que nós estamos procurando Deus onde Ele não está mais. Deus não está mais na lei, Deus não está mais no tempo do mérito, Deus não está mais no tempo onde o melhor leva. Nós estamos no tempo da graça, onde o favor de Deus se abriu sobre nós e podemos receber o movimento das águas plenamente. Alguém pode louvar ao Senhor? Que você precisa entender que o tanque de Betesda traz para nós uma perfeita ilustração do que era e o que passou a ser. O que era? Era uma situação limitada, era uma situação limitada. E o que passou a ser? Passou a ser uma situação ilimitada. Não acredita nisso? Coloca para mim, por favor, Hebreus capítulo de número 8. O verso é o verso de número 6. Leia comigo toda a igreja, vamos lá no 3. 1, 2, 3. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está afirmado em melhores promessas. Havia uma promessa de cura em Betesda, mas a partir de Jesus promessas melhores vieram. Eu quero dizer para você que havia uma promessa no Antigo Testamento, mas a partir do Novo Testamento melhores promessas vieram.
Havia uma promessa limitada em Betesda, mas depois que Jesus passou por ali, melhores promessas chegaram. Eu vim profetizar sobre vocês, sobre essa casa. O Senhor está nos apresentando melhores promessas. Vocês têm sido visitados e ouvido melhores promessas. O problema é que a gente continua como uma multidão, olhando para uma água parada, esperando que ela seja agitada, e Deus está dizendo: eu não estou mais no tanque parado, eu estou no rio que corre entre vocês. Eu não estou mais no lugar que cura um, eu estou no lugar onde milhares são curados. Diga comigo: um anjo agitava a água, uma pessoa era curada. Diga comigo: um apóstolo andava pela rua e as pessoas ao lado, na calçada, eram curadas pela sombra de Pedro. Meus amados, nós estamos em um novo concerto. O que a gente precisa entender é que existe uma nova aliança, um novo conceito, uma nova maneira das coisas acontecerem. Enquanto as pessoas estavam ali olhando para aquela água, olhando para aquele tanque, esperando que alguma coisa acontecesse, eles não percebem que o rio está passando entre eles. Imagina que está todo mundo concentrado no tanque, esperando sua vez, pronto para se acotovelarem, se agarrarem, puxarem um para pularem primeiro, e entre eles caminha, e entre eles se move. Isso não acontece aqui, isso acontece lá para os lados de onde eu moro. Mas o que eu tenho percebido muitas vezes é que estamos em um lugar que tem uma tradição de cura. Estamos em um lugar onde há uma expectativa de que algo acontece. A igreja tem uma tradição de cura, uma história de cura. A igreja tem uma expectativa de que algo sobrenatural aconteça. Porém, muitas vezes estamos tão focados no mover que esquecemos da presença. Estamos tão focados no movimento que ignoramos a presença. Enquanto todos estavam ali, uma multidão olhando para o tanque, Jesus passava desapercebido entre eles. O rio estava correndo e eles não se deram conta. Muitas vezes nós estamos com tanta expectativa, esperando que algo extraordinário, esperando que algo pirotécnico, de efeitos especiais aconteça, que não damos conta de que entre nós há um rio que não para de fluir, uma água que não para de correr, e que esta água não está a privilegiar um que está na frente da fila, mas se você olhar bem comigo, Jesus vai até o fundo da fila, para encontrar alguém que não tinha como chegar. Esse é o Evangelho. Com todo o nosso esforço tentamos chegar e nada conseguimos. Portanto, Deus mandou o seu Filho ao mundo para alcançar os que jamais poderiam alcançar. Você precisa entender a diferença entre evangelho e religião. A religião é o homem tentando subir uma escada para acessar a Deus. Ele tenta subir uma escada para acessar a Deus. Porém, na sua jornada de tentar acessar Deus, ele tem tropeços e limitações, e ele nunca consegue avançar mais que 1 ou 2 degraus. Quantos estão comigo?
Por isso o Evangelho deixa de ser a religião, que é o homem tentando alcançar a Deus, e passa a ser o seguinte: já que eles não podem subir, muitas vezes nós estamos tão focados em tentar subir a escada, que esquecemos que Ele já desceu para nos encontrar. Muitas vezes nós estamos tão ocupados em tentar fazer alguma coisa para chegar no ponto mais alto, que esquecemos que Ele desceu para nos encontrar. O que estava acontecendo naquele lugar é que as pessoas estavam procurando um mover e ignorando uma presença. E muitas vezes nós encontramos pessoas que estão tão desejosas por um mover. Eu gostaria tanto que o pastor Pio colocasse a mão sobre a minha cabeça, isso seria maravilhoso. Eu gostaria tanto que de repente, quando estivesse no culto, assim, o pastor Rômulo fosse tomado em profecia, apontasse e dissesse: você. E isso seria extraordinário. Mas o que eu quero te dizer é que enquanto nós estamos na expectativa de que algo incomum aconteça, de maneira muito comum, o Espírito Santo está correndo como um rio no meio da igreja. O Espírito Santo está correndo como um rio entre nós. O Espírito Santo está fluindo em nosso meio. E portanto eu posso estar pregando, podemos estar em um tempo de adoração, e Deus está curando, Deus está libertando, Deus está transformando. E alguém pode dizer: mas não houve oração da libertação. Mas o Espírito Santo está movendo e se libertando. Alguém pode dizer: Ele não me ungiu com óleo, mas a presença do rio está neste lugar. Por isso eu creio que após essa conferência, muitas pessoas que sentaram num canto, outro, não foram tocadas, não foram citadas, mas o Espírito passou por aqui, e nós vamos ter testemunhos de cura. Tumores e miomas vão desaparecer, e alguém vai dizer: alguém orou por você, e você vai dizer: não, eu apenas passei pelo rio. Eu acho que vocês não acreditam nisso. Dores sumirão, problemas desaparecerão, e alguns vão dizer: mas o que houve lá? Um rio passou por aquele lugar. E alguém talvez pergunte: mas você mergulhou na fonte? Não, eu estava sentado e o rio correu na minha direção. Porque, meus amados, não foi o homem mergulhando na fonte, mas a fonte, que é Jesus, foi até ele. Algo acontecendo aqui agora, eu creio. Algo acontecendo aqui agora, eu creio. Oh, Espírito Santo. Não dá para seguir essa conferência sem ler João 7,37. E eu tenho o privilégio de poder aplicar esse texto na minha mensagem. Porque o texto diz: no último dia. E no último dia, o grande dia, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Aleluia. Aponte para o céu, diga: Ele é a fonte. Verso de número 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Oh, aleluia. O que a gente precisa entender é que as águas do Senhor estão correndo em nossa direção para criar em nós transformações. Efésios capítulo de número 5, verso 25. Há uma aplicação nesse texto, quando Paulo usa a relação marido e mulher para apresentar Cristo à igreja. E ele diz assim: vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a, e assim também se entregou por ela. Verso de número 26, por favor, leia. Para a santificar.
Enquanto Deus está falando com você, tem um rio correndo na sua direção. O rio que sacia a sua sede e o rio que purifica a sua vida. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, e isso aconteceu durante todo este final de semana, torrentes das águas do Senhor começaram a correr em nossa direção. E começamos a ser purificados. É semelhante àquela mulher que está à beira do poço em Samaria, conversando com Jesus, sem ter noção de quem Ele era. No seu primeiro encontro com Ele, na sua primeira troca de palavras, ela diz: como sendo tu judeu? Ela vê apenas um homem judeu. Mais uma troca de palavras, e ela agora diz: vejo que és profeta. Mais uma troca de palavras, e agora ela diz: é o Cristo, é o Messias. O que eu quero te dizer é: vá mais fundo, de palavra em palavra você descobre quem Ele é. Vá mais fundo, de mergulho em mergulho a sua experiência aprofunda. Quero declarar que nos próximos dias você vai ter experiências ricas na palavra. Você vai abrir o texto sagrado e ele vai correr como um rio na sua direção, purificando e restaurando. Quantos podem dizer amém? Aquela mulher foi saciada e aquela mulher foi purificada pela água da palavra. Diga comigo: saciada e purificada. O que eu quero te dizer? Porque primeiro ela teve sua sede saciada. Ela havia procurado em vários homens, ela havia procurado em vários lugares, mas ela não teve sua sede saciada. E ela foi purificada, a vergonha foi tirada dela. Ela ia ao poço meio-dia para não encontrar ninguém, mas ela encontrou aquele que podia lavá-la, purificá-la, saciá-la. E eu vim dizer: o Senhor está aqui para lavar, purificar e saciar. O mesmo rio está fluindo na minha e na sua direção nesta noite. Quantos podem dizer amém? Nós não estamos diante de um tanque de água parada. Nós estamos diante de um rio de águas correntes. Nós não estamos diante de um tanque que privilegia alguns. Nós estamos diante de um rio que toca a todos. A liberação da palavra de Deus é o fluir de um rio. Posso ouvir um amém? Amém. Salmo de número 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí diz o texto: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Há um rio de Deus. Vire para alguém e diga: a ideia original é que você viva junto ao rio. Vire para uma outra pessoa e diga: a ideia original é que você viva junto ao rio. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 10. Deus põe o homem para morar junto a rios. Diz o texto: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali é o bidélio e a pedra sardônica. 13. O nome do segundo é Gion,
este que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Deus cria o homem, planta o jardim e coloca correndo rios neste jardim. Ontem ouvimos do pastor Pio, fomos levados de volta ao Éden. Fomos levados de volta a essa posição. Estamos de novo entre os rios do Senhor. Estamos de novo plantados junto aos rios do Senhor. Estamos de novo habitando junto ao rio que desce e se abre em nosso favor. Eu não sei se você entende o que Deus está ministrando no nosso coração nesta noite. Quantos podem glorificar ao Senhor? E eu quero aqui profetizar em cima desses 4 rios e dizer: eles estão correndo por aqui. O primeiro rio é o Pison. Pison significa espalhar, aumentar. Depois dessa conferência, vai espalhar, vai aumentar. O Pison está correndo entre nós. A Bíblia diz que junto a esse rio tem ouro do bom, tem riqueza da boa, tem tesouros junto a ele. Nós estamos junto a um rio que nos faz prósperos e abençoados, um rio que nos faz vitoriosos e crescentes. Alguém pode louvar ao Senhor? Tem um rio correndo neste lugar. Nós estamos junto a este rio. O segundo rio é o Gion. Gion, o nome quer dizer aquele que rompe, que é forte, que entra com força. Depois que a gente vai para junto do rio de Deus, não tem barreira que não rompe, não tem batalha que não vença. Está lutando, está na guerra, vai para o rio, não vai tentar fazer outra coisa, vai para o rio, se delicia no rio, mergulha no rio, se renova no rio. Esse rio forte que entra e vai rompendo com as margens e com as barreiras. Quantos podem dizer amém? O terceiro rio é o rio Tigre, que significa progresso, que significa avanço. Posso declarar: vai evoluir, vai progredir, vai avançar e vai progredir, vai avançar e vai prosperar. Deus vai acelerar passos aqui nos próximos dias, eu creio. Quando vamos para o rio do Senhor, meus amados, as coisas começam a tomar um outro ritmo. Aquilo que você fazia lentamente, só um milagre, de vez em quando acontecia, mas quando o rio começa a acontecer, não é mais um milagre de vez em quando, mas é um milagre diário, é um sinal que acontece. Quando você vai para o rio, tudo muda, tudo acelera, tudo prospera, tudo multiplica. Eu quero ser muito profético nessa noite. Deus está nos fazendo avançar, progredir, prosperar, acelerar, não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo, que começa a gerar agora dentro de nós, através do rio de Deus. O Espírito Santo quer nos revestir de poder. O quarto rio colocado no Éden é o Eufrates. E o Eufrates tem um símbolo de abundância. Enquanto o tanque era escasso, o rio era abundante. Consegue perceber a mudança? A minha pergunta é: vamos continuar no sistema do tanque ou vamos entrar no correr do rio? A minha pergunta é: vamos continuar na expectativa de um tanque, que vez ou outra pode acontecer, ou vamos entrar num rio, que vai acelerar, avançar, romper
e progredir. A escolha fica com você agora, de continuar vindo culto após culto, participando de reunião após reunião, e quando você cansa dessa, você procura outra. E às vezes a gente está procurando onde é que está o mover de Deus agora, e você já tem tanto óleo na sua cabeça, que é o óleo daqui, o óleo dali, o óleo de lá, porque você está procurando onde é que a água move. Porque esse nosso sistema de ficar procurando o anjo que move a água e ignorando a presença que passa entre nós todos os dias. Escreva isso se você gosta de tomar nota. Nem sempre onde há poder há presença. Nem sempre onde há poder há presença. Elias estava no monte, passou muito poder que rompia até as rochas, mas a Bíblia diz que Deus não estava no poder que se manifesta no monte. Mas logo sopra uma brisa, uma doce presença, uma gentil presença. Deus estava ali. Às vezes nós estamos procurando o místico, a ocasião mística, o anjo que desce e vez ou outra agita a água. E eu me lembro de Moisés, quando Deus disse: vou mandar um anjo, vai continuar vindo pão do céu, vai continuar saindo água da rocha, vai continuar tendo coluna de fogo, vai continuar tendo sombra, só não vai ter minha presença. E o Espírito Santo, meus amados, é essa presença que quer nos ensinar a ser como Moisés, que diz: Senhor, eu não quero o poder que faz chover pão, eu não quero o poder que tira a água da rocha, eu quero a tua presença. Eu volto para aquele tanque, já quase terminando, enquanto uma multidão olhava para aquela água parada, na expectativa de que algo acontecesse. Alguém esquecido num canto estava recebendo uma visitação de uma presença. Deixa eu te dizer, eu não estou olhando para uma água parada neste dia. Eu estou diante de um rio. Olhe para mim, você pode ter mais um domingo religioso hoje, onde você espera que alguma coisa aconteça, que um facho de luz desça do céu, e apenas naquela expectativa que a tradição te ensina. Ou você pode tirar os olhos de uma água parada e colocar os olhos no mover de um rio que está entre nós. Às vezes nós estamos esperando o mover, e às vezes a gente olha para alguém que agora está agitado, está se movendo, enquanto o outro talvez esteja mais quieto e mais contido. Eu não quero dizer que aquele não está recebendo o mover de Deus, mas eu também não quero dizer para você que o fato de alguém apenas estar sentado, levantando a sua mão e absorvendo a palavra, também não está sendo visitado pelo rio de Deus. Porque nós estamos querendo condicionar a presença a um movimento, e eu quero te dizer, às vezes não há movimento, mas há presença. Às vezes não há barulho, mas há presença. Às vezes não há sinal, mas há presença. E a presença dele está aqui e aí. O Espírito Santo está correndo. Não há uma multidão como em Betesda olhando para um tanque de água parada, mas há uma multidão aguardando pelo fluir da presença dele. O Cristo que diz: quem em mim crer, quem em mim crer, o rio vai começar a fluir. O rio vai começar a fluir. E ali está Jesus. Todo mundo de olho no tanque.
Jesus passando entre eles. E as pessoas olhando para o tanque. E alguém dizendo assim: cara, esse cara vai me atrapalhar, não estou conseguindo ver o tanque. E Jesus passando. Eles estão olhando para um tanque de água parada. E o rio da vida correndo entre eles. Talvez esbarrando em um, esbarrando em outro. Mas eles estão olhando para o tanque. Porque a gente é assim, a gente é atraído pelo místico. A gente é encantado pela performance. E lá estava. Talvez esbarrava assim, ó, em alguém e falou assim: eu estou esperando o rio. Eu estou esperando o tanque. Ele falou assim: licença senhora, licença. E às vezes ele foi meio que: gente, desculpa. E alguém falou assim: passa logo, passa logo. E ele foi passando. E as pessoas não iam vendo, e ele ia atravessando. Quem está entendendo? Mas as pessoas estavam ignorando a presença dele, porque elas estavam olhando para o quê? Para um tanque de água parada. E quase todo dia é assim. Eu fui pegar justo a fileira mais comprida. Ele é aleijado. E ele foi passando. E ele foi atravessando. Mas a gente está tão focado na tradição. A gente está tão focado na religião. A gente está tão focado no que o anjo faz, no que alguém contou, no que alguém disse. E a gente começa a não perceber a presença santa. E quando ele conversa com um, ele diz: ei, você quer ser curado? Mas em vez de responder com fé, a gente responde com a nossa tradição. Em vez de responder com fé, a gente responde com a nossa doutrina. Por que eu não sou curado? A gente tem resposta porque não recebemos, em vez de responder apenas o que ele nos tem perguntado. Você quer ser? Mas ele diz: não é para mim. Eu não tenho forças para me levantar. Eu não tenho amigos para me ajudar. Eu não tenho condições de chegar. E até quando a gente vai ficar vindo um culto após o outro? E ignorando que a presença dele esse rio chega naquele que não pode chegar. Esse rio chega nos últimos que jamais poderiam pular. Esse rio alcança os que não foram alcançados. Esse rio chega nos fracos que não puderam forçar sua entrada. Esse rio chega nos pobres que não puderam pagar pelo benefício. Esse rio chega aos solitários que não tem ninguém que olhe por eles. Tire os seus olhos do tanque de águas paradas e perceba a doce presença que já está passando neste lugar. Rios são estradas de vida. Rios são caminhos desenhados por Deus na natureza. Rios são como na visão do profeta Ezequiel, se aprofundam. E por onde este rio passa, tudo ao seu redor vai sendo curado. Tudo ao seu redor vai sendo restaurado. A vida vai voltando, as flores vão surgindo, os frutos vão saindo, porque o rio de Deus está passando. Aí onde você está, fique de pé.
Eu louvo a Deus porque eu não encontrei em Curitiba uma multidão esperando por um anjo. Eu louvo a Deus porque eu encontrei neste lugar gente sedenta pela presença. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.